Olha, existe apenas um equipamento que, se você está pensando e buscando aquela qualidade cinematográfica de verdade, você tem que utilizar. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Saulo e hoje a gente vai estar falando sobre um equipamento que sim, é obrigatório você ter se você quer buscar um look mais cinematográfico possível. É um equipamento que é usado em cinema há muitos anos e para você ter o look necessário para passar a sensação cinematográfica ou de uma realidade melhor, você tem que ter. E esse equipamento que eu tô falando para vocês é esse aqui, ó, filtro ND. Tô mostrando da KNF para vocês, é o que eu tenho aqui, mas esse equipamento é o que você precisa ter para poder ter um look cinematográfico. Ah, Saulo, mas eu sou muito leigo, eu tô começando agora no audiovisual, tô querendo aprender o que é um filtro ND. Gente, isso aqui é simplesmente o óculos de sol das câmeras. Sim, toda câmera tem um óculos de sol. E como que funciona isso aqui? Simplesmente, esse aqui, como eu falei para vocês, é um óculos de sol. Então, esse aqui em específico é um óculos de sol variável. Ele varia de acordo com a sua iluminação, de acordo com o seu sol. E aí, como que ele funciona? Então, esse aqui, como vocês podem ver, pode ver que aqui no meu rosto ele vai ficando mais escuro. E se eu quiser clarear mais, ele clareia. Se eu quiser escurecer mais, ó, eu vou escurecendo. Escureceu. Por que que ele faz isso? Qual que é a função de um filtro ND? Para que que ele serve? O filtro ND, existe uma regra na nossa parte de cinema e na parte de filmagem, que é o seguinte: para você conseguir gravar em um certo FPS, o shutter tem que estar o dobro. Como assim? Se eu for gravar em 24 FPS, o meu shutter tem que estar em 48, ou então nas câmeras 50. Se você vai gravar em 30 FPS, você tem que ter o shutter em 60. E agora, se você for gravar em 60 FPS, qual que é o shutter que você tem que colocar? Responde aí pra mim. E se você também for gravar em 120, 240, assim em diante, você tem que sempre manter o shutter o dobro do FPS. Por que, Saulo? Existe isso aqui, ó, que é o shutter. Olha como você vê em minha mão, tá vendo? Eu tô olhando aqui na tela. Tá vendo que ela tem esse esfumaçadinho aqui, ó? Tem esse blur depois que o meu dedo passa. Esse blur só acontece quando o shutter está ao dobro. Lógico, quanto o shutter mais baixo, mais ele vai ter esse blur. Quando o shutter mais alto, mais fluido ele vai ficar a imagem. Tá, Saulo, então ele serve pra isso. Tá, mas e qual que é a função? Ó, tipo aqui, eu tô gravando em estúdio, com uma iluminação, tô sem o filtro ND tá aqui. E eu tô gravando em 24 FPS, 50, shutter, o shutter em 50. Então por que eu sirvo? Exemplo que você vai gravar em uma área externa, onde tem luz do sol. A luz do sol é muito potente. Para você usar, exemplo, um arquivo em log na Sony, em S-Log13, você tem um ISO mínimo que é 800. Então você tem um ISO mínimo da câmera para poder extrair a máxima qualidade e você tem um shutter mínimo para poder deixar a cena um pouco mais cinematográfica, podemos dizer assim. A gente costuma dizer, né, hoje em dia. Então, para você ir lá num sol do meio-dia, colocar o ISO 800 e manter o shutter embaixo é praticamente impossível, a não ser que você eleve o F da sua lente, colocar F16, F10, F9. Só que com isso você acaba perdendo um pouco de desfoque de fundo, pode acabar perdendo um pouco de qualidade dependendo da sua lente. Então assim, no final das contas, você quer usar a máxima abertura da sua lente para deixar aquele desfoque bonito, manter o ISO correto e o shutter correto. E aí quando você olhar para sua câmera, você vai ver que está extremamente todo estourado. E você vai falar, meu, como que eu vou corrigir isso? E aí onde vem o óculos de sol da sua câmera, da sua lente. Então ele funciona basicamente como um óculos de sol. Você vai colocar na frente do seu olho, quando você está com uma luz muito forte, na frente da sua lente. E a luz vai passar por esse filtro, vai ser absorvida porque ela é mais escura, vai passar para sua lente e a lente vai para o sensor. Com isso você tem uma luz mais suave e uma luz menos densa, que faz que você consiga usar a regra que você quiser. Esses filtros tem vários tipos dele. Esse aqui, como eu falei para vocês, é o variável. Ele tem o tamanho da sua lente e ele tem também a sua potência. Esse aqui é um ND de 400 a um ND 2. Então, quanto menor o número, mais fraco ele é, e quanto maior a potência dele. Tem a opção também de, em vez de você ter um variável, você ter ele em um só. Então, você pode comprar o ND2, ND8, ND100, ND400 e aí você decide colocar na sua lente. Esses filtros, na minha visão, quando você investe em um filtro de boa qualidade, você tem mais qualidade do que o filtro ND variável, porque só dele ser variável, ele já é um pouco mais caro do que o fixo. E depois, para você investir em um filtro de qualidade, você vai pagar mais caro ainda, sendo um ND variável. Tá, mas existe uma função que o filtro ND, se você já sabia disso, ótimo. Agora tem uma função que poucas pessoas sabem para que serve o filtro ND, e você pode usar o filtro ND até mesmo em estúdio. Para que ele serve? O filtro ND, como eu falei para vocês, a partir do momento que a luz bate nele para poder ir para sua lente, ela fica um pouco mais suave do que ela sem o filtro ND.
E o que acontece? É como se fosse um softbox. Você não tem um softbox no sol, você não tem uma luz suave. A hora que você coloca o filtro ND, ele absorve essa luz, deixando ela um pouco mais suave ao bater na pele, ao bater nos objetos. E isso faz que deixe um look ainda mais cinematográfico, deixa uma luz mais tranquila, porque além de tudo, o que a gente precisa é de uma luz suave entrando na gente para poder deixar algo mais bonito, mais um creme de la creme, sabe? E o filtro ND mesmo em estúdio ou em área aberta, você usando ele, você vai conseguir uma luz um pouco mais suave. Eu vejo assim, eu uso também com esse objetivo de deixar a luz mais suave. Então assim, além dele você conseguir usar a regra, né, do shutter, o dobro do FPS, o seu ISO no lugar certo, tudo organizado, você ainda consegue uma luz soft. Mas aí, Saulo, tô iniciando no audiovisual. O que eu devo prestar atenção para comprar o meu primeiro filtro ND? A minha visão, se você tá começando, vai de filtro ND variável e da KNF, que ela entrega um bom custo-benefício. Pegue o mais barato para você começar. Saulo, mas o que muda do mais barato pro mais caro? Gente, isso aqui é vidro, uma composição de vidro. É como se fosse na sua lente. Quanto mais cara a sua lente, melhor a composição de vidros dentro dela. O filtro ND é a mesma coisa. Quanto mais caro, melhor a qualidade e tecnologia do vidro integrado na frente da sua lente. Tá, mas o que isso vai mudar? Quanto mais qualidade tem esse vidro, melhor é a sua imagem. Então, desde a colorização, um filtro barato, ele pode alterar um pouco a sua visibilidade, a sua cor que está entrando, porque ele não tem um vidro de tanta qualidade e faz com que ele altere as cores um pouco do seu vídeo. Altera muito? Não, você vai sentir um pouquinho mais de esverdeado, um pouquinho mais de amarelo, às vezes, dependendo do filtro, um pouquinho mais de azul. Depende da qualidade do seu filtro. Altera muito pouco, nada que não dê para corrigir na pós-edição. Então, investir num filtro ND de 600, 700, 800 reais não é besteira, não é só porque tem dinheiro, mas sim para entregar ainda mais qualidade pro seu vídeo. Tá, Saulo, agora eu entendi, agora eu quero comprar meu filtro ND. Se você quer comprar o seu filtro ND, eu vou estar deixando o link aqui embaixo desse aqui, que é um filtro ND um pouco mais top. Vou estar deixando também o link de um filtro ND também variável da KNF Concept, só que um pouco mais barato, e era o filtro ND que eu usava quando eu comecei, que vai te entregar uma qualidade de vídeo legal para você começar a trabalhar, para você começar a produzir seus vídeos. Ele é ND variável, tem um custo-benefício excelente, durou na minha mão durante acho que 4 anos, assim eu fiquei com ele, impecável, muito bom, a KNF entrega muita qualidade. Aí se você quer investir um pouco mais, você tem esse filtro aqui também, deixando o link na descrição para você comprar um lugar de confiança. E agora eu vou estar fazendo um teste com vocês aqui, mostrando o filtro ND, eu vou tentar encaixar ele aqui e vocês já vão ver que ele vai estar muito escuro. Deixa eu rosquear ele aqui, ó. Ó, eu acabei de encaixar meu filtro ND, vocês não estão vendo nada, mas vamos aqui, ó, clareando um pouco mais, até o limite dele, vamos ver aqui, ó, o limite dele é mais ou menos aqui. Pode ver, tá escura a imagem, não tá legal, mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que aumentar um pouco o meu ISO. E o que eu consegui aqui, ó, mesmo com o ISO aumentou, saiu de 800 para 1600, a luz tá a mesma potência, aqui atrás também tá a mesma potência. Eu já enxergo que mesmo com a composição melhor, mas praticamente quase a mesma coisa do que estava, ele deixou essa luz na minha pele um pouco mais suave. Então eu acho que ele distribui um pouco melhor as luzes, então ele coloca as luzes assim mais precisas no seu lugar e ainda por cima deixa esse look um pouco mais soft. Você pode usar ele em estúdio tranquilamente e também usar a função principal dele, que é na luz do dia. Então pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, finalizando aqui já com o filtro ND na minha câmera para vocês olharem a imagem. Se você gostou, já sabe, deixa um like aí embaixo, comenta se você já tem um filtro ND, se você sabia as funções dele, como que ele funcionava, e se não sabia também pode comentar. Se inscreva no canal para receber as notificações e os novos vídeos que a gente lançar sobre audiovisual e tecnologia. Foi isso, valeu, falou e fui!